Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e perfeita palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Graças a Deus, amados de Deus, mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, igreja esta, estabelecida por Deus para despertar a sua fé, sem desprezar a sua inteligência, meu irmão. Desde já faço este convite para que juntos estejamos na Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada no centro de Osasco, na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, centro de Osasco. As nossas reuniões são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 horas da manhã. Contamos com sua presença. Você é um amado de Deus, um anjo muito especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Importante você ter a sua Bíblia, o seu caderninho de anotações para você tomar nota de tudo que será dito. E eu louvo a Deus por sua vida, por sua perseverança em querer aprender o Evangelho da Graça, que o apóstolo Paulo recebeu e pregou, registrou em 14 epístolas, de Romanos a Hebreus, e nós, pela vontade de Deus, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, estamos dando continuidade ao Evangelho da Graça de Deus, para que você venha crescer, amado, na verdadeira fé, na sã doutrina, em nome de Jesus. Peço que você tome nota do título da mensagem, que tem por nome Bênçãos decorrentes da obediência. A obediência é uma disciplina espiritual em que todo homem e mulher tem que ter. Para com o nosso Deus, para com o nosso Criador, obediência para com os seus conselhos, para com a sua orientação, para com a sua palavra. Basta olhar para a vida do filho pródigo, quis viver do seu jeito, distante das vistas do Pai, nos seus próprios desejos, nas suas próprias cobiças, e colheu em vida, amados, muitas dores, fome e muitas angústias na vida. Então as bênçãos de Deus, elas são decorrentes da obediência. E por aí existem muitos filhos pródigos que estão apagados no espírito, sem temor nenhum, sem forças para congregar, sem forças para perseverar, porque quiseram viver do seu jeito. Mas esteja certo disso, meu amado, você que está ouvindo a palavra da graça de Deus, este Evangelho é poderoso para te edificar. Basta você ter determinação no coração, e eu recebo que você tenha essa determinação. Recebo que essas palavras que você ouve, neste momento, o Espírito de Deus vai estar lembrando na sua mente, dia e noite, para que você tenha determinação, porque a salvação, ela é individual, cada um provoca ela. É como diz o Evangelho: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração, lá em Salmos. Então, quando nós nos esforçamos, Deus nos ajuda. Eu te ajudo, como diz lá em Isaías. Se você está sem força,
abra a boca e peça a Deus para que você venha voltar ao primeiro amor, a buscar intimidade com Deus. E as palavras dele vão se cumprir: os que me buscam me encontram, os que me procuram me acham. Então, cabe a cada um ter essa determinação no coração e buscar e procurar por Deus. De que forma? Ouvindo a mensagem da palavra da graça de Deus. Então, amado de Deus, existem muitos filhos pródigos por aí, mas assim como aquele filho pródigo que diz a Bíblia, que ele se viu em apuros e até o momento de escassez, de fome, nesses momentos difíceis que ele enfrentou, foi aí que ele tomou a atitude de ir buscar ao Pai, de voltar para o Pai. E o que aconteceu é isso: Deus está sempre de braços abertos para aqueles que querem se reconciliar. Por isso eu declaro você se reconciliando com Deus, não querendo mais viver do seu jeito, viver na sua forma de pensar, distante dos ensinos de Deus. Uma vida assim é uma vida de sofrimento, de angústia, de acusações pela mente carnal, te querendo colocar lá embaixo, até o ponto de você acreditar que não tem mais jeito. Mas enquanto há vida, há esperança. É como diz lá em Jó: até para uma árvore cortada há esperança, porque ela faz surgir novamente, os seus brotos surgem novamente, até para a árvore cortada. Então assim eu declaro assim em sua vida. E vamos à primeira leitura dessa mensagem de hoje, abrindo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28, verso 1. Vamos a essa evidência. E aqui é Deus falando bênçãos decorrentes da obediência. Veja que acima do capítulo 28 de Deuteronômio está descrito justamente isso, em negrito: as bênçãos decorrentes da obediência. E assim diz: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Então, bênçãos de todos os lados, por conta da obediência, se atentamente ouvires a voz do Senhor. Então, temos aqui uma atitude. Se você estiver atento à voz de Deus, não fazer pouco caso dela, bênçãos de todos os tipos, amados, vai acontecer na sua vida, como acabamos de ler, em todas as áreas. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus. E neste momento você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. Neste momento em que você parou para refletir, para dar ouvido a essa mensagem, Deus neste momento já está falando com você. Se atentamente ouvires. Essas são palavras de Deus, do Senhor. Se ouvires a voz do teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Veja que realmente está escrito todas as bênçãos e não algumas. Todas. Agora esteja mais atento no que vamos ler. Como Deus fala, ou melhor dizendo, como Deus falava antes de Jesus Cristo, antes da graça de Deus aos filhos dos homens. E como Deus fala hoje
aos filhos dos homens nos dias atuais, eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus no capítulo 1. Deus nesse momento está falando que nós temos que ouvir a voz dele atentamente. Então a voz dele é a palavra, amado. A voz dele é a palavra, e o que vamos ler aqui é para todos nós nos dias atuais. Hebreus capítulo 1, verso 1, e assim diz: se ouvires a voz do teu Deus, nesse momento Deus está chamando a sua atenção para ouvir o que vamos ler. Está atento. Veja que está acima do capítulo 1 em negrito a revelação de Deus. Deus está revelando neste momento que no passado ele falava aos homens de várias maneiras, mas nos dias atuais, nesses últimos tempos, nos tem falado pelo seu Filho Jesus. E vamos ler. Havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes, vai vendo, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E quais eram essas muitas maneiras? Visões, sonhos. Era assim que Deus falava, muitas vezes e de muitas maneiras. E falava ao coração dos profetas para pregar. E nessas formas de falar, está bem claro aqui, muitas maneiras, de muitas formas. Visões, sonhos. Atente para o verso 2, amado. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Então, nesses últimos dias, como que Deus fala? Pelo Filho. Não é mais da forma anterior. Outrora, havendo Deus outrora, ou seja, no passado, falado, muitas vezes, de muitas maneiras, falado. Veja que está no passado. Nesses últimos dias, nos tem falado pelo Filho. Veja que está no presente. Nos falou pelo Filho. E tem falado. E veja, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Até aqui essa leitura, amado. E o que diz a palavra acerca de Jesus? Como que Jesus falava? Amando de Deus. João capítulo 1, verso 17. Vamos a essa evidência. Como que Deus falou por intermédio de Jesus? Abrindo a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 17. João 17. Vamos a essa evidência, livro histórico de João. Deus, através do apóstolo Paulo lá em Hebreus, diz que Deus nos falou pelo Filho e nos tem falado até hoje, por intermédio dos ensinos de Jesus, por intermédio das suas palavras. 1,17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Opa! A graça e a verdade, palavras. A verdade são palavras, amados. Não é mais a forma antiga, visões, sonhos, mas por palavras. A verdade. Tanto que está descrito em João, capítulo 10, verso 38. Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Palavras. É dessa forma que Deus fala por intermédio dos seus enviados, dos pastores para as ovelhas. Não é mais por meio de sonhos nem de visões, como é pregado ainda nos ensinos religiosos, nas igrejas religiosas. Não é mais dessa forma que Deus fala. Deus outrora falava, ou seja, no passado, mas nos últimos dias nos fala por intermédio do Filho. Tanto é que
Esses costumes que Deus usava de falar de muitas maneiras aos pais pelos profetas, isso era um período da lei de Moisés. E como diz lá em Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, o que veio por meio de Jesus foi a graça e a verdade. O Evangelho da graça. E o apóstolo Paulo prega lá em Gálatas, capítulo 1, verso 6. Capítulo 1, verso 6, que diz, amados de Deus, vejamos, admira-me que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. O qual não é outro, se há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, amados de Deus, Deus, nos dias atuais, nos fala pela palavra. Pela palavra, tanto que o apóstolo Paulo diz, o evangelho que eu recebi não aprendi de homem algum, mas mediante a revelação do Cristo ressuscitado. Então veja, hoje Deus nos fala por intermédio de uma doutrina, o Evangelho da Graça. E Paulo até diz lá em Atos capítulo 20, verso 32, que o Evangelho tem o poder para nos edificar e nos dar herança. Como também Paulo diz em Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o Evangelho da graça. Ou seja, um ensino, uma palavra, não é mais sonhos, não é mais visões. Paulo não prega essas coisas nas suas 14 epístolas. Jesus não trouxe também, amados de Deus, como ensino, guardamento de sábados. Jesus não trouxe como ensino a prática permanente da Páscoa judaica, a chamada Santa Ceia, realizada nas igrejas religiosas. Tanto é que está descrito em negrito, acima do capítulo 22 de Lucas, no capítulo 22 de Lucas, acima do verso 14, está descrito a última Páscoa. E no verso 16, nunca mais a comereis. A chamada Páscoa judaica nos dias atuais, que as igrejas religiosas adotaram como Santa Ceia, né? Um cálicinho de suco de uva e um pedacinho de pão. Jesus diz, acima do verso 14, a última Páscoa. E no verso 16 do capítulo 22 de Lucas, nunca mais a comereis. Então Jesus não trouxe esse ensino que as igrejas perpetuam de ano em ano, de mês em mês, de semana em semana. Como também Jesus não trouxe como ensino campanhas, correntes, a prática de jejum. Jesus não trouxe um ensino como esse, que o nosso ponto de fé, de contato para com Deus, é por meio de objetos que é dado nas igrejas religiosas, como por exemplo, rosa ungida, lenço, arquinha da aliança, martelo ungido, sabonete, lâmpada, aliança de metal para pôr no dedo, como uma aliança com Deus, que é feito nas campanhas, das igrejas religiosas, com o intuito sempre de tirar recursos financeiros das ovelhas. Amados de Deus, a única coisa que a palavra de Deus ensina é que temos que ser dizimistas e ofertantes cujo coração mover para isso. Na palavra de Deus não tem nenhum ensino de corrente, de campanha, e você tem que colocar dinheiro no envelope nessas campanhas que eles pedem. Essa forma de ensino é uma forma de ganância, para tirar toda a lã, todo o recurso financeiro que as ovelhas têm, e até tirar o que elas não têm. É o que eles têm feito.
com esses propósitos que Jesus mesmo não ensinou, nem corrente, nem campanha. Não está escrito isso na Bíblia. Por isso que Paulo diz no Evangelho: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. A moda nos dias atuais, nas grandes catedrais, está aí, dando uma aliança para as pessoas pôr no dedo, para as ovelhas de Cristo pôr no dedo, como representando uma aliança com Deus. A aliança com Deus é a sua sinceridade. Como diz lá em Hebreus: aproximemos com um sincero coração em plena certeza de fé, crendo que Deus existe. É isso que você tem que ter no seu coração. É essa aliança, a sinceridade, que Deus quer que tenhamos no coração. Não um metal no dedo representando aliança para com Deus. Então, amados de Deus, bênçãos decorrentes da obediência. Então, o que Deus está pedindo para você nessa mensagem? Para você se apostatar de todos esses ensinos religiosos, de campanhas, de correntes, de sacrifício, de pontos de fé, amuletos, como disse antes. Se a sua vida está nessas práticas, você está em desobediência a Deus. Automaticamente, você mesmo está impedindo das bênçãos que acabamos de ler em Deuteronômio 28. Você mesmo está impedindo a sua vida de ser uma bênção. Então, amado de Deus, desperte. Desperte, saia desses lugares religiosos que está fazendo com que você perca muitas bênçãos da parte de Deus, porque nessas práticas você está em desobediência. O Evangelho está pedindo hoje obediência. Obediência, bênçãos decorrentes da obediência. Você pode até falar: eu te amo, Deus. O Senhor é muito importante para mim. E isso a gente ouve muito nas redes sociais, nas igrejas religiosas. Isso se ouve muito. Mas enquanto você permanecer nessas práticas, participando dessas correntes, dessas campanhas, levando objetos para casa que é dado nessas campanhas, nessas correntes, como ponto de fé, você está em desobediência à doutrina. Porque o modo, amados, que chamamos a atenção de Deus é pela fé. E ela acontece por meio da oração, como diz o Evangelho da Graça de Deus. Paulo diz: eu criei, por isso é que falei. Nós cremos, também falamos. E de que forma? Através da oração é que falamos. Como, por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 6. E assim diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então você tem que estar em obediência a essa leitura de Filipenses capítulo 4, verso 6. E não metido em campanhas, misturando a fé com amuletos, com ensinos que Jesus não ensinou. Jesus não ensinou nada disso. Campanhas, correntes, quem ensina isso são os homens religiosos. Isso não se encontra na Bíblia. A oração é uma obediência que Deus pede. Como diz também o Evangelho: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Amém? Então é isso que Deus quer, amado, de todos nós, em nome de Jesus. Vejamos outra obediência, que as bênçãos acontecem por meio delas. Dessa atitude de fé, de obediência. Abrindo a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Vejamos essa obediência que Deus pede de todos nós. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. E assim diz, amados de Deus, nessa evidência. 2 Coríntios 7, 1.
Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então não basta só viver uma vida de oração, porque assim pede a fé, mas também, amado de Deus, como diz aqui, tendo tais promessas, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, quem está no temor de Deus, ele faz morrer a natureza terrena, como diz lá em Gálatas, a partir do capítulo 5, verso 16 ao 19. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias. Essas coisas, amados de Deus, temos que pedir força a Deus para abandonar. Um coração irado, por exemplo, como que vai fazer com que as bênçãos decorrentes da obediência aconteçam? Fazendo morrer a ira, o ódio no seu coração, o desejo de vingança, como também os demais frutos da carne. Então essa é uma atitude nossa, impureza, tudo isso tem que cessar da sua vida, tudo aquilo que você sabe que não é da vontade do Espírito. Aos poucos você terá força dada por Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu recebo assim acontecendo, para que a sua oração não fique retida, mas que ela chegue aos ouvidos do nosso Deus. Porque até Jesus disse, vai lá, se reconcilia com o teu irmão e depois traz a oferta. E a nossa oração é uma oferta a Deus. Então, se a gente tiver no nosso coração mágoas, ressentimento ou alguma coisa contra alguém, essas atitudes impedem as bênçãos. E Deus pede obediência para que as bênçãos aconteçam, ou seja, um coração perdoador, coração que esquece a maldade que te fez. Abre em Tiago, capítulo 1, verso 21. Vamos a essa evidência. Tiago, capítulo 1, verso 21. E assim diz, amado de Deus, nesta evidência: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, está vendo? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Então, esse é o convite de Deus. Bênçãos decorrentes da obediência. Seja praticante, amado, dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, desse ensino. Eu declaro a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardando o seu coração em Cristo Jesus. E a sua vida sendo um portento de fé, como também uma vida abençoada que já é, tomando posse das bênçãos de Deus em todas as áreas da sua vida, pois assim eu profetizo e assim eu declaro. Um abraço a todos. Amados de Deus, obrigado pela sua companhia, pela sua perseverança. E essa atitude de perseverar, de estar meditando, é uma obediência que você está tendo. E louvado seja Deus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus.
Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.